Oi, eu sou Fernando Oliveira, esse daqui é o Defesa Física, e nesse vídeo é mais um vídeo de resolução de questões, contando de novo com forças de modo mais geral, com alguns tipos de forças, porque é um assunto bem mais abrangente, inclusive vai ter outros vídeos ligados a forças, só que forças específicas como força de atrito, força gravitacional, força centrípeta e esse tipo de coisa, mas aqui vamos dar uma continuação para o outro vídeo, lidando novamente com forças de modo geral, segundo a lei de Newton, o primeiro ou o terceiro. Beleza, vou começar com a questão número 15, que fala o seguinte. Nas situações 1 e 2, esquematizadas a seguir, o mesmo bloco de peso P é apoiado sobre a superfície plana de uma mesa, que é mantida em repouso em relação ao solo horizontal. No caso 1, o bloco permanece parado e, no caso 2, ele desce a mesa inclinada deslizando com velocidade vetorial constante. Sendo F1 e F2 as forças totais de contato em que a mesa aplica sobre o bloco, nos casos 1 e 2, aponte a alternativa incorreta. Então a gente vai ver quais são as forças que estão sendo aplicadas nesses blocos. No caso 1, eu vou ter a seguinte situação. Eu vou ter um bloco aqui que está em cima de uma mesa e que eu vou ter aqui uma força 1. Tranquilo, essa é a força de apoio, pelo simples fato que eu só tenho o peso aqui. Eu vou ter só o peso aqui, a força de apoio vai estar contrária a esse peso, de modo que ele não se movimente nem para cima nem para baixo. Eu não tenho nenhuma aceleração aqui. E no bloco 2, do movimento 2, ele está acelerando. Okay, ele fala que ele não está acelerando no caso, ele está em velocidade constante por conta que velocidade vetorial constante. Se a velocidade é constante, então tem uma situação que a soma das forças é igual a zero, confere. E eu vou ter nela também uma força-peso que vai estar aqui. Eu vou ter uma força-peso apontando para o centro de gravidade, apontando para o centro da Terra, de certa forma. Só que aqui, se ele está em velocidade constante, eu vou ter uma força de atrito que vai se opor a esse movimento, vou ter uma força de atrito aqui, e vou ter uma força normal aqui, que ela vai estar meio que inclinada, uma força normal. Devido à situação do equilíbrio, eu tenho que a soma das forças é igual. Então a força F2, ela vai estar aqui, aqui eles força F1 e força F2, eu acabei não colocando as setinhas em cima dos meus amigos, vai ter que a força F2, que vai ser a soma dessas forças, e devido à situação de equilíbrio, ela também vai ser igual ao peso. Então a força 1 vai ser igual ao peso, e a força 2 também vai ser igual a esse peso. E a partir desses pressupostos, a gente pode analisar as afirmativas e encontrar que está incorreta. Na letra A fala que o módulo da força 1 é igual ao módulo da força 2, de certo que sim. Aqui eu esqueci de colocar o módulo, inclusive é sempre bom frisar isso, porque eles não são exatamente iguais devido aos sentidos diferentes. Mas vamos lá. Agora aqui sim, o força 1 vai ser igual a menos peso, é exatamente porque o sentido é diferente se eu boto esse daqui vai ser, esse daqui vai ter um valor, esse daqui vai ter um valor contrário ao seu vetor. A força 2 é perpendicular ao solo. Se a força 2 ela se opõe ao peso e o peso é perpendicular ao solo, porque ela vai direto aqui no solo, você tem uma perpendicularidade, então a força 2 é sim perpendicular ao solo. Na letra D fala que a força 1 é igual à força 2 se elas são iguais ao peso. Você tem essa situação que se a força 1, o módulo da força 1 vai ser igual ao peso, o módulo da força 2 é igual ao peso, os módulos são iguais, e como os sentidos são para cima, eles também vão ser vetores iguais. E a letra E fala que a força 2, o módulo da força 2 é maior que o peso, que vai contrário a tudo que a gente chegou aqui. Então a gente já pode marcar a letra E como incorreta. Vamos para a próxima questão. Questão número 42 da FUVEST São Paulo. Fala o seguinte. O homem tenta levantar uma caixa de 5 kg que está sobre uma mesa, aplicando uma força de 10 newtons. Nessa situação, o valor da força que a mesa aplica na caixa é de... E aqui a gente vai tratar de força normal. E vi que a força normal nem sempre é só o peso, ou nem sempre vai ser peso vezes o seno ou cosseno do ângulo de um plano inclinado. Aqui eu vou ter uma situação que eu vou ter um bloco
que ele diz nitidamente que ele tem 5 kg, ou seja, como a gravidade vai estar aqui para baixo e ela aqui é 10, eu vou ter que o peso vai ser igual a 50 newtons. Então eu precisaria de mais 50 newtons para subir o objeto. Porém, você vai ter uma força para cima que o cara vai estar fazendo que é de 10 newtons. Eu tenho uma força aqui de 10 newtons. Essa é a força que o cara está fazendo. Mas eu quero saber qual a força que a força normal, que é a força que o plano faz no objeto. Porque a situação é a seguinte, eu vou ter primeiro o peso menos a força que o cara faz, vai ser esse 50 menos 40 newtons. Então aqui eu vou ter 50 menos 40 não, caraca, aí eu voei muito. Mas 50 menos 10 newtons que vai dar 40 newtons. Esses 40 newtons estão para baixo. Você vai ter 40 newtons para baixo, que é a soma dessas forças. Mas como você sabe que o bloco não está descendo, não está furando essa mesa, quer dizer que essa mesa está fazendo uma força de volta no bloco para que fique em equilíbrio. E essa é a força normal. Como são iguais, está na mesma direção, no mesmo sentido, eu posso atribuir que a força normal é exatamente igual a 40 newtons devido a essa situação de equilíbrio. E aqui nós temos a resposta como a letra D. Vamos passar para a próxima questão, que é a questão número 53, que essa daqui é mais bonita, trata de tração também, que fala o seguinte. Na situação esquematizada, na figura abaixo, os blocos A e B encontram-se em equilíbrio, presos a fios ideais iguais que suportam uma tração máxima de 90 newtons. Sabendo que o módulo da gravidade é 10 metros por segundo quadrado da aceleração gravitacional, determine a maior massa B, MB, admissível ao bloco B, de modo que nenhum dos fios se arrebente, e B, a intensidade da força de tração no fio 2, supondo que o fio 1 se rompeu e que os blocos estão em queda livre vertical. Então, eu vou fazer aqui a situação, vou ter aqui isso, vou ter aqui um bloco, vou ter aqui outro fio, vou ter aqui outro bloco. Vou ter que fazer aqui essas retas. Descobri como é que faz reta. Felicidade minha. E agora dá para fazer um desenho mais bonitinho para as questões. Aqui eu tenho B, aqui eu tenho A. Perfeito. Aqui eu vou ter o fio 1 aqui em cima. Vou botar fio 1. Não confundir com força 1. E o fio 2, aqui eu vou ter MB. E aqui eu vou ter MA, que vai ser exatamente igual a 6 kg. Temos essa situação. A tração máxima, aqui o fio 1, eu vou ter uma tração máxima que vai ser igual a 90 newtons. O que quer dizer que, cara, eu posso botar quanta força eu quiser aqui embaixo puxando essa corda. Se for maior que 90 newtons, ela se quebra. Simples e tranquilo. Então, eu vou ter que... As únicas forças que existem aqui, como o fio é ideal, ele meio que não tem massa, você não conta com a massa dele, eu vou somar as forças que os blocos estão fazendo e descobrir quanto teria que ser a massa do B para que a força total aqui fosse 90 newtons, ou seja, que quebrasse esse fio. Então vou ter que aqui a força de A, força de peso A, mais a força de peso em B, vai ser exatamente igual ao que? 90 newtons. E daí eu tenho que força de peso em A vai ser 6 kg, vai ser a massa de A, vezes a gravidade, 10 metros por segundo, mais a força de B, que vai ser a massa de B que nós queremos descobrir, vezes essa gravidade, que é 10 metros por segundo. Isso daqui é igual a 90. Eu vou ter aqui 60 mais 10 MB, que vai ser igual a 90. 10 MB, pego o 60, passo para lá, subtraindo, eu tenho 90 menos 60, eu tenho 30. Então MB vai acabar aqui, eu corto esse zero com esse zero, a mesma coisa que eu passo a dividir no 10. MB tem que ser igual a 3 kg. Então, se nós tivermos a massa de B como 3 kg, a situação é que o fio vai acabar se quebrando e não vai ser muito bom. Isso é a resposta da letra A. Mas na letra B ele dá uma situação. Nessa situação, provavelmente a massa de B é maior do que 3 kg, mas isso não importa muito porque o que acontece? O fio 1 se quebrou e ele está querendo que eu descreva o que acontece com a tração do fio 2 em queda livre vertical quando o fio 1 se quebra. Isso daqui pode até ser uma pegadinha se você não prestar atenção direito,
Mas o que acontece? Quando eles estão caindo em queda livre, você vai ter os dois blocos com aceleração da gravidade. Independente da massa do bloco, independente da massa de qualquer coisa, e ignorando a influência do ar, consequentemente, você vai ter que os blocos vão cair com a mesma velocidade, vão crescer a mesma velocidade, vão cair com a mesma aceleração. Isso independe da massa, porque a aceleração aqui não depende da massa do bloco. Consequentemente, você vai ter esse B caindo com aceleração, você vai ter esse A caindo com aceleração. O fio em nenhum momento vai ter uma força do B puxando o A ou a força do A puxando o B, porque o B não está mais rápido que A para fazer com que exista uma força puxando o A. Se tivesse alguma coisa puxando aqui, uma pessoa puxando especificamente o B, iria fazer com que a corda tracionasse, tensionasse de certa forma, e puxasse o ar. Então aí você teria uma tração. Mas nesse caso de queda livre, você não tem uma força aqui nessa corda, devido a essa situação, que o B não está indo mais rápido que A, ou seja, não tem uma aceleração em B, não tem uma força a mais em B que não está em A, para fazer com que essa corda meio que se estique. Eu espero que tenha ficado bem entendido. Bem entendido. Então, na situação de B, a tração é zero. A tração não existe, a tração é nula porque estão em queda livre. Perfeito? Perfeito. Vamos lá. Questão número 67. Esse vídeo está mais curto. Não sei, ainda tem que ver se fica melhor esse vídeo mais curto, explicando mais direto, um vídeo mais longo, explicando mais tintim por tintim. Vocês me dão um feedback aí. Olha aqui, questão 67 da FEIS SP, que fala o seguinte: o bloco da figura de massa 4 kg desloca-se sob a ação de uma força horizontal constante de intensidade F. A mola ideal ligada ao bloco tem comprimento natural, isto é, sem deformação, L0 igual a 14 centímetros e constante elástica igual a 160 newtons por metro. Desprezando-se as forças de atrito e sabendo que as velocidades escalares do bloco no ponto A e B são respectivamente iguais a 4 metros por segundo e 6 metros por segundo, qual é em centímetros o comprimento da mola durante o movimento? Então a gente vai ter uma situação, eu tenho uma força aqui que ela vai ser exatamente igual à força elástica que vai estar se opondo a ela. Força elástica, correto? Porque vai ter uma força puxando aqui, vai ter uma força elástica puxando aqui. E essa força elástica também vai ser a força que está puxando o objeto aqui. Isso é essa força. Aqui eu botei força e força, beleza. Mas é só para ter uma atribuição. Então eu vou ter que a força elástica vai ser a mesma força que está indo no bloco. Eu já tenho uma igualdade. A força elástica é a variação do tamanho aqui, ΔX por volta ΔL, já que ele deu um L, é só um termo para você organizar a sua conta, multiplicado pela constante, que vai ser igual à massa do bloco, multiplicado pela aceleração dele. Mas nós temos uma situação, ele nos deu a massa do bloco? Deu 4 kg. Ele nos deu a constante? Deu 160 newtons por metro. Então, só que ele não deu a variação, ele deu só o inicial. O inicial não é a variação. Então, a variação do tamanho vezes 160 vai ser igual a 4 kg vezes a aceleração que não foi dado. Porém, ele deu a distância, 10 metros, e deu a variação da velocidade. Deu a velocidade inicial e a velocidade final. Quando a gente tem a velocidade inicial e a velocidade final, não temos o tempo. E nós queremos descobrir a aceleração, tem como? Tem, porque nós temos uma ferramenta que se chama Torricelli. Brincadeira, Torricelli é o nome de um físico, um matemático. Mas agora eu travei, não lembro se é físico ou matemático. Ele fez muitas contribuições na física e na matemática. Mas vamos lá. Aqui nós temos a questão de Torricelli, que vai ser a velocidade final ao quadrado, vai ser exatamente igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a variação do espaço que foi percorrido, multiplicado por essa aceleração, que é o que a gente quer descobrir. O famoso vovô traçou vovó mais 2 amigas suas, ou a pirâmide sexual. Tem um monte de jeitos de lembrar dessa equação. Vamos lá, a velocidade final é 6. 6 ao quadrado nós temos 36. A velocidade inicial é 4. 4 ao quadrado nós temos 16. Mais 2 vezes a distância, que é 10, multiplicado pela aceleração. A aceleração vai ser exatamente igual. Se eu passar esse 16 para cá, subtraindo, eu tenho 36 menos 16, eu tenho 20.
Perfeito, perfeito. Eu vou ter esse 2 vezes 10 que dá 20 também. Eu tenho aqui 20A. Tranquilo? Eu posso cortar o 20 com 20, porque são números iguais. Ou passava por 20 para lá dividindo. Então teria que a aceleração vai ser 20 dividido por 20, que é 1 metro por segundo ao quadrado. Nós temos essa situação. Então aqui eu vou ter 4 vezes 1. Então a variação do comprimento multiplicado por 160 vai ser igual a 4. Variação de L vai ser 4 sobre 160. Que pode ser, se eu simplificar por 4, eu tenho 1 sobre 40. 1 sobre 40, eu posso tirar aqui esse zero, eu posso botar 1 sobre 4 multiplicado por 10. Que 1 sobre 4 é 0,25, tá? 25%. E o 10 que está dividindo vai voltar para cima com 10 a menos 1, que seria tipo 0,1. Então isso aqui vai ser 0,025 metros. Ou seja, eu tenho aqui 2,5 centímetros. Que seria a mesma coisa que daqui eu fizesse isso daqui, ó. 2,5. Aí eu boto 10 a menos 2, porque eu passei uma vírgula para cá. E para eu reconstituir o que tinha antes, eu tenho que multiplicar por 10 a menos 1 e fica 10 a menos 2. E 10 a menos 2 quer dizer exatamente 100 de centímetro. Eu posso com metros, centímetros. Perfeito. Espero que tenha ficado compreendido. Então eu tenho essa situação aqui. A variação do comprimento foi 2,5 centímetros. E a variação do comprimento é o comprimento final menos o comprimento inicial. Então o comprimento final vai ser igual a 2,5 mais o comprimento inicial, que é o que? 14 centímetros. E daqui a gente já tem a resposta, que é 16,5 centímetros. Chegamos à nossa conclusão final, que é o quanto que a mola se distendeu. Então é isso, se você dá uma análise mais profunda, se você observa, faz por partes, vê aqui, ó, tem essa força que está puxando isso é igual a isso, você chega num resultado. Não precisa ter pressa, só ter calma e saber analisar os dados que você tem para saber o que você vai fazer e traçar uma estratégia para isso. Eu espero que tenha ficado entendido tudo que eu falei. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal para receber esses tipos de vídeo, que talvez cheguem coisas novas recentes. Eu espero que dê certo. Se você acha que algum amigo seu vai entender o assunto baseado na minha explicação, tanto nesse vídeo quanto nos outros que eu posto, peço que mande para ele, dê essa chance, é tranquilo. Então é isso, muito obrigado e tchau!